Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer o AVC ACAF 2022/2, parte 2, pode ser? O nosso aula de véspera e algumas correções que é muito provável que se repitam, ou a matéria, pelo menos as questões, vão se repetir, já que a questão não pode se repetir, né, de forma idêntica. Então, eu só gostaria de agradecer aí ao Luiz de Paris e muito obrigado aí, tá? Valeu pelo apoio. E o João Zanetti, vou mandar um abraço pro Cabeça sim, vou mandar o vídeo pro Cabeça. Eu ainda não respondi o seu comentário lá, mas já tô gravando o vídeo para você, já volto aí responder. Vai ser legal. Quando eu responder, você vai ver esse vídeo, eu espero, claro. Então, muito obrigado aí aos dois, tá? Que ajudaram. Nossa meta era conseguir 5 desses comentários, né, patrocinados. Mas, cara, eu fiquei muito feliz por ter tido o primeiro e o segundo comentário patrocinado aí da minha vida, né? Um valeu demais. Então, muito obrigado. O Luigi já me segue ali no Química Ativou também, sigo ele. Então, João, me segue lá também, cara. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Tenho certeza que vamos melhorar nossa aprovação aí em Química, né? E um abraço pro Cabeça aí. Show? Grande professor Cabeça, grande. Então vamos para equilíbrio químico e eu dividi em algumas partes que a gente acha que vai cair, já que equilíbrio é uma das matérias que mais cai na CAF, né? Então nós vamos começar com o disparado, a parte assim que cai muito, que é chamado de constante de solubilidade, também abreviado por KPS, né, que é constante de produto de solubilidade, ou KS, que é constante de solubilidade. Bom, como é que funciona quando ele pede assim, eu tenho um sal e qual é o KPS desse sal, né? A solubilidade, nesse caso, como é equilíbrio químico, né, como a gente trabalha com constante equilíbrio, tem que ser em mols por litro. E repare que a gente usa a expressão S para abreviar solubilidade, tá? Então, solubilidade, toda vez que a gente botar agora nos próximos slides, o S quer dizer solubilidade, né? A solubilidade tem a ver com a concentração de íons que está dissolvido. Então, quando a gente tem um sólido, que é o que vai sempre ser dado para ti, né? Qual é o sólido, qual é o sal, isso eles vão fornecer para a gente calcular o KPS. Então, sempre eles vão dar essa parte aqui que é o sólido. Aí tu tem que imaginar os íons dissolvidos no aquoso, né? Porque eu só vou ter esse sólido aqui quando a minha solução primeiro atingir a saturação e depois que ela atingiu a saturação, começa a formar o sólido. E aí esse sólido entra em equilíbrio com os íons. Na medida que eu tiver equilíbrio químico aqui, né, já que é a nossa matéria, um sólido vai se dissolver, uma combinação de íons vai virar sólido na mesma velocidade e a gente atinge o equilíbrio químico. E aí como é que você vai fazer o cálculo do equilíbrio químico, né, ou montar fórmulas? Vai ser assim, eu vou te mostrar direitinho, etapa por etapa de cada um deles. Por exemplo, se eu tiver o cloreto de cálcio, é legal você saber que ele vai se dividir em cálcio mais 2 e 2 cloreto. Esse detalhe aqui ele é importante para a gente, porque como ele tem 2 cloretos, ele vai influenciar no equilíbrio químico e no cálculo da solubilidade. Então, imagine que a solubilidade do cloreto de cálcio seja 1 mol por litro, 2 mols por litro, 3 mols por litro. Então, nós vamos chamar isso de S mols por litro, beleza? Porque é a solubilidade dele, a quantidade que cabe dissolvida aqui. Então, quando eu digo que cabe 1 mol por litro de KCl2 de cloreto de cálcio dissolvido, consequentemente aqui dentro vai ter 1 mol por litro de cálcio e 2 mols por litro de cloro. Por que 2? Porque eu tenho que multiplicar por 2 esse cara aqui. Ele vai ter o dobro da concentração com relação ao cálcio. Então, se a solubilidade, né, do KCl numa solução saturada, né, é o S, qual é a concentração de cálcio? S, não importa que número que for. E qual é a concentração de cloreto? É 2S, é o dobro da de cálcio, não importa quanto que vale, né, o S. Bom, agora sabendo disso, eu vou montar a minha constante de equilíbrio, que é produto sobre reagente. Só como o nosso reagente aqui no KS sempre vai ser sólido, ele nunca vai entrar no cálculo, né? Porque não entra constante aqui na constante de equilíbrio a parte sólida. Então tá aqui, aquoso, aquoso. Só que repara que esse 2, além de multiplicar aqui, ele também vai parar aqui no expoente. Então, atenção aqui com essa parte, tá? Esse 2 vai parar aqui no expoente. Bom, agora eu vou substituir o S
pela concentração de cálcio. Então, vamos lá, concentração de cálcio é S, concentração de cloreto é 2S. Como isso aqui é elevado ao quadrado, né, vai ficar 4S ao quadrado. Esse 4S ao quadrado vezes S dá 4S ao cubo. Então, repara que a letra A está errada. Não é essa expressão 4S na quinta que a gente espera para o cloreto de cálcio. Beleza? Vamos fazer de novo, então, para pegar amanhã? Vamos lá, a gente tem o carbonato de cálcio. Então, a gente sabe que se eu tiver o carbonato de cálcio aqui na forma sólida, vai ter íons cálcio e íons carbonato. E nessa proporção, 1 para 1. Então, se a solubilidade do carbonato de cálcio é S, a concentração de cálcio vai ser S e a concentração de carbonato também vai ser S. Consequentemente, se eu montar a minha constante de equilíbrio, né, que é produto sobre reagente, eu vou ter aqui os produtos e o reagente sempre sólido não entra aqui na constante. Eu vou trocar aqui a concentração de cálcio por S, né, que é a solubilidade dele, que é a concentração dos íons na solução aquosa, e eu vou ter S vezes S, e consequentemente vai ser S ao quadrado. Então, de novo, está errado aqui, não é 2S, é S ao quadrado. Vamos tentar agora o cromato de prata. O cromato de prata tem duas pratas, e esses ânions oxigenados nunca separa, tá? Tipo carbonato, sulfato, fosfato, né? Você não separa isso. Então tá aqui o cromato, né? Um só que eu tenho duas pratas. Então se eu tiver a solubilidade, né, do cromato de prata, tipo 1 mol por litro, eu vou ter 2 mols por litro de prata e apenas 1 mol por litro de cromato. Por isso que a gente chama aqui de 2S e aqui S. Então cuida com isso, né? 2S e S. Quando eu vou montar minha fórmula, né, eu tenho que botar a concentração da prata elevada aqui ao quadrado, né? Não esqueçam disso. E aqui fica 1 mesmo. Então, olha só. Vou trocar a concentração da prata por 2S. 2S ao quadrado vezes S, que isso aqui vai dar 4S ao cubo, que é bem certinho, que tem letra C. E por isso que a letra C é a nossa resposta. Eu vou fazer a letra D para a gente aprender, né, caso você nunca tenha feito isso, entender por que deu errado aqui. Esse fosfato de cálcio aqui, ele vai se dividir em 3 cálcios, e repare que o fosfato a gente não divide. Mas como eu tenho 2 fosfato, eu escrevo 2PO4. Então vai ficar 3S, 2S. Logo, eu vou montar a equação do equilíbrio, né, produto sobre reagente. Esse 3 que está aqui, além de multiplicar o S, né, ele vem para aqui no expoente. Esse também, o 2, além de multiplicar o S, vem para no expoente. Então, concentração de S ao cubo, de cálcio ao cubo, concentração de fosfato ao quadrado. Vai ficar 3S ao cubo vezes 2S ao quadrado. No momento que eu tenho 3S ao cubo, eu vou ter 27S ao cubo e 4S ao quadrado. 27 vezes 4 dá 108, S ao cubo vezes S ao quadrado dá S na quinta, e o nosso KPS é 108S na quinta e não 36, então por isso está errado a letra D, beleza? Bom, agora nós vamos fazer um cálculo, né, porque a CAF curte isso, aplicando, né, essa história, então vamos ver. Ação alternativa que contém a concentração de íons cálcio numa solução de fosfato de cálcio. E aí considere que o Ks do fosfato de cálcio é 1,08 vezes 10 na menos 33. Então, primeiramente, né, você tem que entender e é a parte do equilíbrio, né, que ele vai dar esse cara aqui sempre, né, fosfato de cálcio. E se ele pedir a concentração dos íons, é a concentração da solução saturada que está aqui, né? Está aqui dentro, cálcio e fosfato, nessa proporção, que a gente diz que é 3S e 2S. Quando eu montar o equilíbrio, né, eu só peço que tu não esqueça aqui que como tem 3 cálcio, tu tem que, além de multiplicar o 3S, botar o 3 aqui. E o fosfato, além de multiplicar aqui por 2, né, tem que botar o 2 no quadrado aqui também, né? Então agora eu vou trocar a concentração de cálcio por 3S e a concentração de fosfato por 2S. Eu vou fazer a multiplicação aqui, 3 elevado ao cubo, que vai dar 27, S ao cubo vai dar S, 2 ao quadrado, 4, e S ao quadrado, 2S. S ao quadrado, né, não 2S. 27 vezes 4 dá 108, e S ao quadrado vezes S ao cubo dá S na quinta. Agora eu vou substituir esse valor, tá?
Porque ele deu KS, né? Que numa questão ele chamou de KS, na outra de KPS, mas é a mesma coisa. Então, o nosso KPS aqui é 1,08 vezes 10 a menos 33. Cara, fica ruim fazer essa divisão, então vou dar uma arrumada nesse número aqui para deixar 108 e 108. Eu consigo cortar 108 com 108. Claro que para aumentar esse número aqui 100 vezes, né, eu tive que diminuir esse cara aqui 100 vezes. Então, 10 na menos 33, né, dividido por 10 na 2, é 10 na menos 33, menos 2, que vai dar 10 na menos 35. Consequentemente, tira esse cara que se corta, né? Esse cara que se corta. E vai sobrar S na quinta sobre S na quinta igual a 10 na menos 35. A única coisa que eu fiz aqui, galera, foi fazer uma raiz quadrada quinta, né? De 10 na menos 35. Que daí tu pega esse número aqui e divide por esse, tá? Que daí vai dar 10 na menos 7. Só cuidado que ele não quer a solubilidade, né? Ele quer a concentração de íons cálcio. A concentração de íons cálcio é 3S. Então, você tem que multiplicar aqui 3 vezes 10 na menos 7. Por isso que essa resposta aqui vai ser letra A. Beleza? Ó, vamos fazer de novo, então, uma dessas? Porque se cair, tu vai saber fazer. Imagina essa questão aqui, cara, que vai ter gente chorando, né, cara? Eles vão olhar esse bagulho e vão sair correndo, não? Então, vamos lá. Qual é a alternativa que contém a concentração de hidroxila, né? Esse colchete quer dizer concentração de hidroxila em mols por litro, né? É meio redundante escrever mols por litro. De uma solução saturada de hidróxido de alumínio. E ele deu o produto de solubilidade, que é 10 na menos 33. Então, olha só. Primeiramente, é legal saber que o hidróxido de alumínio, né? Como alumínio é mais 3, ele tem que ter 3 hidroxilas. Então, alumínio mais 3, 3 hidroxilas. Consequentemente, né? Se eu tiver 1 mol desse cara aqui, eu vou ter 1 mol de cátion alumínio dissolvido, né? E 3 mols de hidróxido dissolvido. Então, a gente vai escrever esse cara desse jeito, ó. Que esse é o S e esse é o 3S. Consequentemente, o KS é igual a, vamos lá, alumínio. Esse 3 aqui, além de multiplicar o S, a gente eleva aqui ao cubo. Então, fica a concentração de alumínio e concentração de hidróxido elevado ao cubo. Do alumínio é S, do hidróxido é 3S ao cubo. Então, isso aqui vai me dar 27S na quarta, né? Porque é 3 ao cubo 27, S com S ao cubo, S na quarta. Agora que eu tenho esse S na quarta, eu vou igualar aqui o KS, né? Porque ele me disse que o KS é 10 na menos 33. Eu preciso achar o S para achar a concentração de hidroxila, que é 3S. Então, esse valor não está muito legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui 1000 e vou botar aqui 10 na menos 36. Então, o que eu fiz? Eu fiz vezes 1000 ou 1 e aqui eu dividi por 1000. Então, eu consigo agora dividir, né? Passar o 27 aqui dividindo. Então, vai ficar 1000 dividido por 27. É que sem querer eu vi aqui nas respostas, tudo está com 1000. Então, eu vou deixar 1000 que esse 1000 aqui na 27. Beleza? E agora eu vou tirar a raiz quadrada, né? Raiz quarta. Só que se eu tirar a raiz quarta de 1000 na 27, eu não sei, então eu vou deixar assim. Agora a raiz quarta de 10 na menos 36 é só dividir o 36 por 4, que vai dar 10 na menos 9. Então esse 10 na menos 9 saiu da raiz, né? Ficou 10 na menos 9, raiz quarta de 1000 dividido por 27, que é igual o S. Detalhezinho cruel é que se a concentração de hidroxila é 3S, você precisa multiplicar ainda por 3 toda essa resposta que tu achou aqui que era o S. E por isso essa resposta que vai ser letra A. Tranquilo? Então, beleza? Matou uma questão. Só tem uma pequena observação, cara, que toda vez que eu tiver na água, a concentração de hidroxila na água é 10 na menos 7. Então, se eu tiver uma concentração de 10 na menos 7, ela é maior que a concentração da hidroxila. Então, a gente diz que a concentração é 10 na menos 7. Porque, na verdade mesmo, né, a resposta estaria errada, que senão seria anulada, né? Então, a resposta é 10 na menos 7, porque quando você tem um número muito grande, né, um número muito pequeno, e soma eles, prevalece um número muito grande. E essa concentração que já tem, né, na água. Então, prevalece o maior valor que é 10 na menos 7, beleza? E não... Mas daí não teria resposta. Então, não vamos brigar com a questão, né? Vamos resolver e ir embora, beleza? Mas
conceitualmente, né, ela estaria errada, beleza? Bom, então, continuando, a gente está preparados para fazer uma das piores, que já caiu de KS, né? E ele deu os KS aqui, por exemplo, né? KS do hidróxido de alumínio, KS do hidróxido de ferro 2, KS do sulfato de bário. Então ele deu esses KS aqui e foi até um dos queridos, né? Então, primeira informação é: nitrato de prata e cromato de potássio podem ser considerados sais solúveis em água? Geralmente a gente usa uma musiquinha assim, tá? Que é Music of Solubility, que diz assim: os nitratos e acetatos são solúveis todos, alcalinos e amônios também são todos, os cloretos, os brometos e iodetos e sulfatos são os que têm exceção. Qual é a exceção, né? Que são os insolúveis. Cobre, prata, chumbo, mercúrio. Cobre, prata, chumbo, mercúrio. A gente cagou estrôncio, bah, pela bunda. Ai, meu Deus. Tá, então o que isso quer dizer? Que primeiro, nitrato de prata. Todos os nitratos são solúveis, então tá correta essa parte. Cromato de potássio. Todos os alcalinos, quer dizer, grupo 1 da tabela periódica, né, são solúveis. Alcalinos, né, a coluna 1 da tabela, que é ali nas cartas roubadas, coisas francas. Então, toda essa galera aqui é solúvel. Então, se eles são solúveis, o potássio, não importa com quem tiver, vai ser solúvel também, correto. Então, 2. Não haverá precipitação do sulfato de bário em uma mistura. Opa, cara, mas justamente o sulfato de bário, é para ser um cara que vai ser insolúvel, né? A não ser que ele esteja uma quantidade muito pequena, assim, muito pequenininha. Então, nós vamos lá. Numa mistura de quanto? 250 ml de uma solução de sulfato de sódio com 250 ml de uma solução aqui de cloreto de bário. Se eu tiver sulfato de sódio e cloreto de bário, eu faço uma dupla troca aqui, né? Troco esse cara por esse cara. Então fica NaCl, né? Só não tem esse 2 aqui. E o BaSO4. Bom, como esse BaSO4 aqui eu sei que é insolúvel, então há uma chance, ele foi formado aqui, a reação confere, então há uma chance de ele ser formado também e precipitar. Só vamos conferir se precipita ou não. Então, como é que eu vou fazer o cálculo do sulfato do bário? É mais ou menos o seguinte: se você me deu a concentração aqui, 250 ml, 250 ml, o volume dobrou. Se o volume dobra, a concentração é dividida por 2. Então, vou pegar esse 10, esse 4 vezes 10 a menos 4 e vou dividir por 2. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 4. Aqui também, 2, o volume foi multiplicado, tanto para o sulfato quanto com o bário, estou dividindo a concentração. O que era 4 vezes 10 a menos 5 ficou 2 vezes 10 na menos 5. Então, só ficou a metade da concentração. Agora, eu vou analisar o KS desse cara, né? Então, o KS desse cara aqui, pensando numa solução saturada, né? Ele é igual ao quê? A concentração de bário e a do sulfato para a solução saturada. Se eu tiver um valor maior nessa multiplicação aqui dos íons, a solução vai ser super saturada. Se eu tiver um valor, aí vai precipitar, né? Se essa multiplicação der um valor menor que o KS, ela não precipita, ela está insaturada. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui, eu vou multiplicar 2 vezes 10 na menos 4 com 5 vezes 10 na menos 4 e vai dar 4 vezes 10 na menos 9. E isso é um valor maior do que 1 vezes 10 na menos 10. Então, consequentemente, essa solução é supersaturada e haverá precipitado. Então, essa aqui está errada, porque diz que não haverá precipitado. Bom, vamos analisar 3. Cloreto de sódio, cloreto de cálcio. Bom, de sódio todos são solúveis. Cloreto de cálcio, deixa eu ver. Cloreto é insolúvel com esses caras aqui, então de cálcio é solúvel também. E cloreto de prata? Ah, não, justo esse, né, cara? O cloreto de prata é muito famosinho como insolúvel, a IgCl. Então esse cara aqui não tem como ser solúvel. Tá errado o cloreto de prata. E agora uma solução saturada de hidróxido de alumínio possui maior pH que uma solução saturada de hidróxido de ferro 3. Cara, vamos pegar um espaço aqui que eu vou montar para ti a de hidróxido de alumínio. Então, aqui o nosso hidróxido de alumínio. Eu tenho alumínio e 3 hidroxilas. Consequentemente, né, eu tenho S3S
Vou montar a fórmula dele, alumínio mais 3 aqui, né? E não esqueça de levar o cubo aqui. Vou substituir pelos S, né? S e 3S. E vai ficar, nesse caso, 27S na quarta. Como a minha constante, que foi dada aqui de hidróxido de alumínio, é 1,3 vezes 10 na menos 33, e aqui é 27, eu vou adaptar um pouquinho, vou passar aqui para 1.300 dividido por 37 e já deixo 10 na menos 36. Por quê? Porque é fácil de tirar a raiz quarta, né, desse número. Então eu dividi 1.300 por 27, que deu 48,15, e aí ficou 10 na menos 36. Vou tirar a raiz cúbica, raiz quadrada, raiz quarta, né, dos dois lados. Então, raiz quarta de 48,15 dá 2,63. E raiz quarta de 10 a 36 dá 10 a menos 9. Então, essa é a grande jogadinha, né? A gente adaptar um número aqui para conseguir tirar a raiz quarta dessa base. Não fica muito difícil, né? Consequentemente, a concentração de hidroxila é 3S. Então, eu vou ter que multiplicar esse valor por 3, que vai dar 7,9 vezes 10 na menos 9. Beleza? Bom, agora vamos tentar fazer pro hidróxido de ferro, né? Que é o mesmo sistema, né? A gente está em equilíbrio aqui. Então, como está em equilíbrio, aqui é S, aqui é 3S. Então, a gente vai ter concentração de ferro e concentração de hidroxila, só não esqueça que é elevado ao cubo. Vou trocar o S aqui, né? Por 3S ao cubo, que vai dar 27S na quarta. Vou igualar a constante de solubilidade que foi dada, que é 4 vezes 10 a menos 38. Esse número aqui não está legal. Então, vou adaptar esse número aqui de tal maneira que eu consiga tirar a raiz quarta disso. Eu botei para 40, né, que vai ficar mais fácil, porque a raiz quarta de 40 é 10. Então, 400 dividido por 27 deu 14,81 vezes 10 na menos 40. A raiz quarta de 14 ficou 1,96. E a raiz quarta de 10 na menos 40 ficou 10 na menos 10. Consequentemente, a concentração de hidroxila aqui é 3S, né? Que vai ser 3 vezes esse número, que vai dar 5,88 vezes 10 na menos 10. Bom, então a gente sabe que essa concentração aqui de hidroxila ela vai ser maior. Então ela seria mais básica, né? E por isso que possui maior pH. E a gente estaria com essa resposta aqui correta, né? E letra C. Beleza? Tá, como eu sou muito chato, cara, tu sabe que tem um pequeno probleminha aqui, que como isso aqui é uma solução aquosa, né, uma solução saturada de hidróxido de alumínio, quem que está envolvido aí? A água. E se a água está envolvido, na verdade, a concentração de hidroxila ficaria 10 na menos 7, né? Então, eu sei que é um detalhe muito sutil, e as duas concentrações ficariam 10 a menos 7 porque prevalece o maior valor. Mas a gente não vai brigar com a questão, né? Porque eu não teria a resposta, apenas a 1. Eu marcaria a C e depois se a caixa anular ou não é problema dela, né? Eu fiz a minha parte, tranquilo? Beleza. Vamos então para a tabela de físico-química, aquela tabelinha que a gente curte, ama. Cuidado então que para equilíbrio químico, né? Eu vou fazer aqui as analogias com eletroquímica e com termoquímica, né? Cuida, pelo amor de Deus. Quando tu inverter uma reação química em equilíbrio químico, tu inverte o K. Como é que eu faço isso? 1 sobre o valor do Kc, da constante de equilíbrio. Se eu multiplicar por 2, não multiplica por 2 que nem na termoquímica, né? No equilíbrio químico, tu eleva ao quadrado. Não vou esquecer isso? Se eu dividir por 2 na termoquímica, tu divide por 2 ΔH. No equilíbrio químico, tu tira a raiz quadrada. Tá aí, se eu somar as equações na termoquímica, eu somo o ΔH. Somei? Somou. Aqui não, aqui se multiplica, combinado? Então, tu pode inverter, elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada e multiplicar. Você não pode fazer multiplicação por 2, divisão por 2, ou somar os caras, né? Então, quando a CAF colocar uma questão desse jeito e pede, qual é a constante do 4, né, em relação às outras? Então, olha o que apareceu aqui, multiplicado por 2. Não é, cara, já não pode ser. Soma de K, que isso não existe. Na termoquímica sim, mas aqui não. Então, eu já sei que é letra B, porque não tem outra opção, né? Eu não posso multiplicar por 2, né? Não é termoquímico, eleva ao quadrado. Tu não pode somar, né, K. O K só se multiplica, combinado? Então, vamos resolver a questão mesmo assim, né? Vamos lá.
Ó, ele quer essa reação aqui. Onde é que eu tenho esse cara? Vamos ver o B2. Onde é que tá o B2? Pô, eu tenho duas reações com B2, então não pega ele. Vamos pegar um outro cara. C2. Onde é que tem o C2? Ah, eu tenho o C2 aqui, né? No K3. Então, ele tá do lado que eu quero? Tá, que é antes da flecha, né? Beleza, tá do lado que eu quero. Tá na quantidade que eu quero? Sim, então só repete ele aqui, ó. Sem mexer nele. Quem eu quero mais? 2BC. Onde é que tem o 2BC? Tem BC só na primeira. Só que ele não está do lado que eu quero, então eu vou ter que inverter. E além de inverter, eu vou ter que multiplicar por 2. Então aqui tu eleva ao quadrado, tá? Pelo amor de Deus. Combinado? Tá, só que olha só, tem muita coisa aqui que eu não quero, né? Eu não quero esse AB4C, que eu vou cortar aqui. Eu não quero esse AB3. Então eu vou usar, eu acho que essa aqui, que é a 2, ó. Aham. Para cortar esse AB3 aqui. Eu vou cortar também o A com A, que eu não quero. Então essa aqui eu vou inverter. Então eu inverti a constante de equilíbrio. Agora sim eu consigo cortar, né? 2AB4C com 2AB4C. Eu consigo cortar esse 2AB3 com 2AB3. O BC é o que eu quero, deixa assim. O A eu não quero, então eu corto o A2 com A2. E 3B2 com 4B2 sobra B2 desse lado, né? Porque o 4 menos 3 dá 1, que ficou aqui. E o que eu faço com a constante? Só não vai me somar, né? Tu multiplica todas. E se eu multiplicar todas, vai ficar K3 dividido por K1 ao quadrado vezes K2. Nossa resposta é a letra B. Beleza? Cara, a CAF adora esse tipo de coisa. Então, ela já botou números para tu fazer o cálculo baseado nisso, né? Então, considere os equilíbrios químicos genéricos, que está aparecendo aí para você os equilíbrios. Ela vai dizer assim, olha, baseado nos conceitos químicos, né, e nas informações, eu quero o K3. Então, cara, vamos ver, esse K3 aqui, né, como a gente quer essa reação, o que eu preciso fazer primeiramente? Eu vou ter que pegar a reação 1 e, consequentemente, multiplicar por 2, né? Então, tá aqui, multipliquei por 2 para ficar 2A desse lado, tranquilo? Ah, mas e o resto? O resto vai dar certo depois. O que eu fiz com essa constante? Elevei ao quadrado, multipliquei por 2 e elevei ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9, 10 na menos 2 ao quadrado, 10 na menos 4, beleza? Bom, vamos continuar aqui. O que mais que eu preciso? O E tem que estar desse lado aqui, então eu preciso inverter essa. O C já está desse lado aqui, já tem os dois C. O D eu quero, então realmente tem que inverter a 2. Inverti a 2, inverti a constante, está aqui. Então, se eu somar elas, né, o que vai acontecer? Eu vou acabar cortando 2B com 2B e vai ficar que eu quero 2A mais E, 2C mais D. Cara, isso aqui tu tem que fazer para achar que tu quer, tá? Se tu fez alguma coisa errada aqui e não achou que tu queria, é porque tu errou alguma coisinha, né? Deu algum problema. Só que lembrando que esse cara aqui, né, o K13, que você não vai somar, né? Eu vou multiplicar. Então, 9 dividido por 2 dá 4,5. E 10 na menos 4 dividido por 10 na menos 5, né? Fica 10 na menos 4 menos menos 5. Então, vai ficar mais 5. 10 na menos 4 mais 5 fica 1. E 4,5 vezes 1 dá 45. A resposta é a letra C. Beleza? Bom, vamos continuar a brincadeira com constante de ionização, que é KI, KA, KB. Cara, isso a CAF curte bastante e eu vou te mostrar de novo provando com questões como tu vai resolver essas questões da CAF, beleza? Então vamos começar com KA, que é a constante de ionização do ácido fraco. Então eu tenho que ter na minha mente que eu tenho uma equação genérica aqui, né, de Ka. Isso aqui é um ácido que na água libera hidroxônio, hidroxila e liberando esse ânion. Eu posso simplificar tirando a água dos dois lados, né, para ficar um pouco mais fácil assim. E eu vou montar minha constante de equilíbrio, né, como é do ácido, eu chamo de Ka, que é uma constante de ionização. Então, a equilíbrio é sempre produto sobre reagente. Então, estou pegando os produtos, né, que estão desse lado aqui, produto, e estou dividindo pelo reagente, que é o H. Então, produto sobre reagente. Consequentemente, né, se eu aumentar a concentração de hidroxônio, for um ácido mais forte, eu vou ter um Ka maior. E isso é legal você saber. Se eu te dou um Ka, o Ka maior vai ter mais hidroxônio, mais ânion, menos esse ácido aqui, de boas. Então a gente pode escrever isso, né? Quanto maior for o valor do Ka, maior a ionização do ácido, portanto maior a sua força, né? Ácido mais forte,
melhor a condução de corrente elétrica e mais intenso o brilho da lâmpada. Tranquilo? Bom, então vamos fazer uma questãozinha que envolve isso, ó, sobre temperatura de 25 graus Celsius, a mesma quantidade de matéria, tipo um mol de cada, né, dos dois ácidos, assinar a alternativa que contém a ordem crescente de abundância dos ânions. Qual que tem mais ânions? Ordem crescente ainda, né? Dos ácidos acima. Cara, ele deu a constante 1 e a constante de ionização 2, tá? Quer dizer, do primeiro hidrogênio que sai e do segundo hidrogênio que sai. É basicamente assim, tá? Ó, se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, ele vai liberar primeiro um hidrogênio, a gente chama isso de constante 1, depois ele libera outro hidrogênio, constante 2. Então, qual constante aqui é maior? Ah, desse ácido aqui, né, vai ser uma constante maior. Se a constante é maior, quer dizer que eu tenho mais produto. Esse ânion aqui ele vai ter maior concentração. Esse ânion tem maior concentração. Entre eles, né, qual é o que tem maior concentração? Que tiver maior constante. Então, obrigatoriamente, esse cara aqui vai ser o maior valor. E praticamente já matou a questão, né? Mas vamos analisar o ácido carbônico. Ele vai liberar um hidrogênio e vai liberar um outro hidrogênio. Quando libera o primeiro hidrogênio é Ka1 ou Ki1, que é de ionização, tá? Quando libera o segundo é Ka2 ou Ki2. Então, segunda ionização. Então, entre esses caras aqui, o valor é muito baixo, tá vendo? Então, vão ser as menores quantidades de ânions que a gente tem, né? Já que a constante de ionização, ela é hidroxônio, né? Vezes ânion. Então, se eu tiver um valor muito baixo desse cara, é muito baixo de ânion também. Então, qual que tem menos? Ah, o carbonato. Então, o carbonato tem menos, depois o bicarbonato. E a mesma coisa aqui, né? Esse cara tem menos, depois esse aqui que vai ter mais. Então, obrigatoriamente aqui vai ser letra D. Combinado? Vamos para outra versão, então. Assim como tem o K, tem o KB. E o KB é de uma base, então montei a reação genérica de uma base, né? Que libera aqui hidróxido, né? E um hidróxido. Consequentemente, eu consigo montar aqui a minha constante, que é produto sobre reagente. Então, eu peguei o produto que está aqui e dividi sobre o reagente. Agora que eu tenho o produto sobre reagente, né, eu consigo afirmar que se eu tiver uma base com maior concentração de hidroxila, base mais forte, o meu Kb é maior. Então, quanto maior o meu Kb, né, mesmo sendo todas as bases fracas, né, eu vou ter a base menos fraca, digamos assim, ou base mais forte. E se ela é mais forte, né, ela vai conduzir melhor corrente elétrica, tem mais íons em solução, ela vai fazer com que uma lâmpada que seja ligada ali em série vai acender, vai brilhar a lâmpada. E aí eles vão fazer umas questões muito bem boladas para você. Por exemplo, essa aqui. Quando ele fala que a amônia está na água, né, a primeira coisa que eu imagino é ela se dissolvendo, virando hidroxila, né, tá aqui hidróxido e amônio. Então isso aqui é uma base, tá? Amônio é uma base bem famosa, cara. Essa é legal saber. A única sacanagem foi que ele fez aqui é que ele disse que tinha 0,1 mol de amônio em 1 litro. Então a concentração é 0,1 mol por litro. Então, essa concentração aqui, ela já é pequena, 0,1 mol por litro de amônio. Como é uma base fraca, ela vai ter uma quantidade de hidroxila aqui muito pequena, que é 0,0001. Só que foi colocado soda cáustica, né, hidróxido de sódio, em 0,15 mols por litro. Então, quando eu for montar meu Kb, eu vou usar essa concentração de hidróxido de sódio, tá? Porque o íon hidróxido aqui é o que vai prevalecer, é o que vai estar em maior quantidade, que vai ser 0,15 mols por litro. E de amônio é quanto? 0,1. Então, se ele deu o Kb para a gente, né, que é a constante de ionização da base, tem como achar a concentração de amônio? Tem, a gente só vai isolar o amônio, né, o X. Então, esse aqui 10 a menos 10 com 10 a menos 5, né, passa aqui multiplicando, fica 10 a menos 6. Vou dividir 1,8 por 0,15, vai dar 12 vezes 10 a menos 6, 1,2 vezes 10 a menos 5. Eu acho que não tem muito mistério aqui, só tinha que sacar que eu vou usar a concentração de hidroxila do hidróxido de sódio, porque é muito maior que do hidróxido aqui, do hidróxido que vem da amônia. Beleza? Então, continuando a brincadeira, né?
Já que eu tenho esse cara aqui, ó, não pense que é tudo fórmulas diferentes, pense que é a mesma fórmula. Se eu tiver constante de equilíbrio, é produto sobre reagente. Se for em função da pressão parcial, tu divide a pressão do produto sobre a pressão do reagente. Se for em termos de concentração mols por litro, tu divide a concentração do produto sobre reagente. Se tiver íons, a gente chama de KI, que é produto sobre reagente. E o meu KI pode ser Ka, se for um ácido, que vai ser produto sobre reagente, ou se for uma base, pode ser Kb, que é produto sobre reagente também. Então não fique imaginando que é um monte de fórmula, tá? Porque na verdade é tudo a mesma fórmula. A constante de equilíbrio é sempre produto sobre reagente, não tem segredo, beleza? Só que olha só, se eu fizer um cálculozinho mais bonitinho, qual é a quantidade inicial de ácido que eu tenho? Imagina que seja M, mols por litro, tá? Concentração inicial. Quanto desse cara aqui vai surgir? Depende o grau de ionização. Então, se o meu grau de ionização for 10%, é 10% da concentração inicial. Se for 20%, é 20% da concentração inicial. A mesma coisa vale para o ânion, não tem segredo. Então, eu vou escrever que aqui vai ser formado, né, 10% da concentração inicial. Consequentemente, daqui vai sair 10% da concentração inicial. E no equilíbrio eu vou ter M menos M alfa. Enquanto aqui eu vou ter M alfa, M alfa. Se eu montar a minha constante de equilíbrio, que é produto sobre reagente, eu vou ter M alfa vezes M alfa, que dá M ao quadrado, alfa ao quadrado. E aqui eu tenho M em evidência, que fica M menos 1, M, abre parênteses, né? 1 menos alfa. E aí o M daqui eu cortei com um dos M daqui. E aí o meu KI, né, ficou desse jeito. M, alfa ao quadrado, 1 menos alfa. Como esse alfa aqui, às vezes ele é muito pequeno, é 0,05. Imagina, 1 menos 0,05, né, que é o máximo que um ácido fraco pode chegar, né, é 0,95. Se eu dividir por 1 ou por 0,95, o valor é praticamente igual. Então, quando é muito fraco o ácido, a gente deixa cair igual a M alfa, que a gente fala que é cair no mercado alfa ao quadrado, beleza? Então, a gente tenta arredondar para isso, tá? Depois da panificadora é quem surge o mercado alfa! Aê! Mercado alfa! Mercado alfa! Então, pensa assim, que o hidroxônio está no mercado alfa. É o mercado da febre, esse mercado é a sensação agora, todo mundo está indo lá. Hidroxônio no mercado alfa. Então, o ânion está no mercado alfa. Se tiver hidroxilo e hidróxido, né, mercado alfa. O cátio no mercado alfa, beleza? E aí, não esqueça da formulazinha principal, que é cair no mercado alfa 2 vezes. Tá aqui, cair no mercado alfa 2 vezes. Tá todo no mercado alfa, tu cai ainda no mercado alfa, né? Então, cair no mercado alfa 2 vezes, tranquilo? Bom, agora que a gente fez isso, eu posso elaborar uma questão assim da CAF, né? Muito bem feita. Que ele deu o KB, olha só que interessante, né? Deu uns log aqui também para facilitar os cálculos, né, de logaritmo. Deu a concentração inicial dessa base aqui, né? E deu o KB. E ele está pedindo qual é o pH. Cara, para achar o pH, eu tenho que saber qual é a concentração de hidroxila primeiro, né? Com a concentração de hidroxila, eu calculo o pOH. E aí, depois de calcular o pOH, eu acho muito fácil o pH, né? Então, tem como fazer isso. Mas qual é a concentração de hidroxila? Ué, a hidroxila está onde, gente? Tá no mercado alfa. Se ela está no mercado alfa, é muito fácil. É só pegar a concentração inicial e o grau de ionização. Só que eu não tenho o que aqui? Eu não tenho o grau de ionização. Porém, se me deu o KB e se me deu a concentração, eu consigo o grau de ionização, né? Então, lembra que o KB é um KI, tá? Se for base, não tem segredo. Vou pegar o valor do KB que foi dado aqui, né? Que é 3,6 vezes 10 na menos 4. A concentração inicial é 0,1. E aí eu vou tirar a raiz quadrada disso. Então, eu tenho que passar esse cara para a potência de 10 a menos 1, porque eu acho que é mais fácil. Eu vou passar dividindo. Então, 10 a menos 5 menos 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 4, né? Porque menos 1 dá mais 1. Então, fica 10 a menos 4. 36 vezes 10 a menos 4. Alfa ao quadrado, raiz quadrada de 36 vai ser 6.
raiz quadrada de 10 a menos 4 dá 10 a menos 2. Então eu tenho alfa, agora eu consigo fazer a concentração inicial 10 a menos 1, o alfa é 6 vezes 10 a menos 2, consequentemente fica 6 vezes 10 a menos 3, e com isso eu consigo fazer o log até de cabeça, né? É só pegar esse 3 e diminuir aqui o log de 6, né? Que é 0,78, então fica 2,22. Claro, se tu não sabe esse macete ainda, tu pode desenvolver todo o cálculo, tu vai chegar nesse cara aqui. Só não marca a letra A, né, gente, porque ele quer o pH, né, então eu vou descontar de 14, porque vai ser a 25 graus Celsius, né, se não fala nada, a gente assume como 25 graus Celsius. Então, se o pOH é 2,22, o pH é 11,78. Por isso, a resposta é a letra B. Linda questão da CAF, né? Vai dizer. E tem mais, né? A gente pode trabalhar com pKa. O que é o pKa? É o menos log do Ka, né? Que nem pH, né? O pH é o menos log do H+, ou pOH é o menos log do OH. Então, pKa é o menos log do Ka. Como eu sei que quanto maior o meu Ka, né, mais ácido é, quanto maior o meu Ka, menor o pKa. Só cuida que, né, o pK e o Ka são inversos, né? Então tem que cuidar isso. O ácido mais forte tem menor pKa. A gente pode fazer um exemplo aqui, né? Se eu tiver um K10 na menos 2, eu juro pra ti que se tu fizer esse cálculo de log vai dar 2. 10 a menos 3, o pK é 3, 10 a menos 4, o pK é 4. Em resumo, esse valor aqui é o maior Ka que a gente tem. Esse valor aqui é o menor pKa, o que prova que essa relação aqui está correta, tranquilo? Só aquela dica, né, que a gente pulou antes, se eu tiver esses log quebrado aqui, né, 0,3, log de 3, 0,48 e 5, 0,7, é bem fácil de fazer, tá? Tu só pega aqui, ó, qual é o log de 2? Ah, 0,3, então esse 4 menos 0,3 dá 3,7. De novo, ó, 4 menos o log de 3, tá? Que é 0,48, dá 3,52. Ó, de novo, 4 menos o log de 5, que é 0,7. 4 menos 0,5, menos 0,7, né? 3,3. Beleza? Tá, então agora a gente vai para a aplicação, né? Menor o pKa, maior o Ka, maior a acidez. Então, quando ele fornece vários Ks assim, ele quer saber qual é a ordem crescente de força. Então, esses ácidos aqui, eu vou pôr a fórmula para ti, né? Ácido nitroso, hipocloroso, fluorídrico e cianídrico. Então, agora que eu sei a formulazinha deles, eu vou tentar ver qual que é o mais fraco. Qual que é o mais fraco? O HCN, né? Então, claro, a gente sabe toda a teoria que o Ka é o produto sobre reagente. Então, a gente sabe quanto maior aqui o Ka, maior a concentração de hidroxônio, mais forte é o ácido, menor é o pKa. Então, qual é o ácido mais forte? Ah, é o 3,15. Só que ele quer em ordem crescente, né, de força. Então, tem que pegar esse cara aqui que é o maior Ka, que vai ser o maior pKa, né, que é o mais fraco. Então, obrigatoriamente esse. Depois, esse cara aqui que é 7,49. E o mais forte é esse cara aqui que é 3,15, né? Então, por isso, nossa resposta é a letra D. Tranquilo? E ainda, outra parte que envolve, né? Tem essa questão muito bem elaborada que ele fez o pK ali, que a gente já sabe, né? Quanto menor o pK, mais ácido é o nosso ácido, né? Mais forte é o nosso ácido. Então, o primeiro aqui é o nosso ácido forte, né? Ó, esse cara aqui vai ser o nosso ácido mais forte do que esse cara aqui de baixo. Então, consequentemente, né? Nos equilíbrios a concentração do ânion A é numericamente maior que a do B, com certeza, né? Eu tenho mais H+, mais A-, com certeza. Porque eu tenho menor pKa, eu tenho maior Ka e maior esses dois aqui. Então, o ácido H é mais forte, com certeza. No equilíbrio de ionização do H é válida a seguinte relação. Essa é a famosa equação de Henderson-Hasselbalch. Serve para calcular o pH da solução tampão. Então, se eu tiver ali o ácido, né, e a sua base, o ânion, né, eu consigo fazer isso. Eu posso até te mostrar de onde é que vem, tá? Como a gente sabe que o K é esse bichinho aqui, né, produz sobre reagente, eu vou isolar o H+ para calcular o pH. Então, vou passar o H multiplicando o Ka e vou dividir, né, pelo ânion. Então, eu dividi pelo ânion. Eu aplico menos log dos dois lados. O menos log de H+ vai dar pH.
E o menos log do Ka dá pKa. Esse cara aqui, para não deixar com menos log, a gente pode inverter esse por esse, que fica mais. Então, a gente tem a equação pH igual a pKa mais log do sal dividido por ácido, que a gente fala rapidinho que é a porra da pica logo sai ácida, beleza? Então, essa equação tá verdadeira, aqui ó, a porra da pica logo sai ácida, né? Ânion ou sal é a mesma coisa. Então, essa equação tá correta, desculpa aí, tá, os palavrão, linguajar, mas é só um jeito de gravar, né, que era foi mal. E a base conjugada do HA é mais forte que a base conjugada do HB. Não, se HA é o ácido forte, a base conjugada é fraca, conforme a teoria de Bronsted-Lowry, ou conforme o equilíbrio mesmo, né? Caso você não saiba, né, o KW, que é o da água, ele não muda, e o H e o K e o KB, eles têm a seguinte brincadeira: quanto maior, né, já que isso aqui não muda, quanto maior o Ka, menor o KB. Então, se o ácido é forte, a base é fraca. Então, o ácido H é mais forte, a base tem que ser mais fraca. Ela está errada. E por isso que ela vai ser a resposta, combinado? Bom, gente, muito bem. Vamos para deslocamento de equilíbrio. Então, tá acabando, cara. Então, para deslocamento de equilíbrio, eu tenho que saber que a velocidade tem que ser igual à velocidade direta e à inversa. Então, essa aqui é a velocidade de sentido direto. Essa aqui vai ser o sentido inverso. Velocidade de sentido inverso, elas precisam se igualar. Toda vez que for dado um ΔH, né, para equilíbrio químico e deslocamento, sempre se ΔH é do sentido direto. Então, como aqui é negativo, a reação é exotérmica. Se a reação é exotérmica, né, o sentido direto é exotérmico, tá? E o sentido inverso. Então é endo, porque daí vai ser o contrário. Outra parte muito importante é o número de moléculas gasosas que tem de um lado. Eu estou vendo aqui que nos reagentes tem 3 mais 1, 4 moléculas gasosas, então eu vou chamar esse volume de 4V. Enquanto desse lado aqui são 2 moléculas gasosas, eu vou chamar de 2V. Tá, então vamos fazer na prática o que acontece. Ó. Vou passar essa equação aqui para o outro lado, que é a que mais cai, nitrogênio com hidrogênio formando amônia, e vou ver o que acontece com o equilíbrio. Toda vez que eu aumentar a concentração, não importa de qual substância, o equilíbrio desloca para o outro lado. Se eu diminuir a concentração, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Só tem um detalhe cruel, que sólido, né, e líquido puro não deslocam o equilíbrio. Se eu aumentar a pressão, o equilíbrio desloca para o lado de menor volume. E se eu diminuir a pressão, o equilíbrio desloca para o lado de maior volume. Temperatura. Se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio desloca para o lado que vai absorver essa temperatura. Então vai ser para o sentido endotérmico. Se eu diminuir a temperatura, desloca para o sentido exo. Só lembrando um negócio muito óbvio, que se o volume for igual não tem como a pressão deslocar o equilíbrio. E na temperatura, é um detalhe muito importante, é que é o único fator que altera o Kc, altera também a constante de equilíbrio, beleza? Bom, agora, olha essa questão da CAF, eu vou pegar essa equação aqui em cima, eu vou analisar primeiramente, esse é o sentido endotérmico, porque o ΔH ali é positivo, e sempre o ΔH é do sentido direto, né? Então, o sentido inverso é exotérmico. Se eu somar as moléculas gasosas desse lado aqui é 9 e do outro lado aqui é 6. Consequentemente, a presença de um catalisador altera a constante de equilíbrio, isso nunca vai acontecer. Se eu adicionar hidrogênio, o equilíbrio é deslocado para a direita. Se você adicionar esse cara aqui, o equilíbrio é deslocado para o outro lado, que é a direita, então é verdade. Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Se eu diminuo a pressão, vai para o lado de maior volume, né? Diminui a pressão. Então vai para 9 e isso é a nossa esquerda, E se eu diminuir a temperatura, favorece o sentido que libera, né, energia. Então também é deslocado para a esquerda também. Só está errada a letra A, que é a CAF quer, né? Então resposta é a letra A. Beleza? Olha essa aqui então. Ele deu uma reação aqui de equilíbrio, né? A apatita, né, que é o minério do teu dente, sofrendo uma desmineralização e uma mineralização. Então, se a gente aumentar a concentração de cálcio, favorece o processo de mineralização? Sim, porque se eu aumento a concentração de um lado, né, tudo desloca para o outro lado. O consumo de alimentos muito ácidos favorece a desmineralização do esmalte dos dentes? Sim, porque se eu tiver um negócio muito ácido, esses dois aqui, eles adoram se pegar e quando eles se pegam, eles acabam formando
água. Então acaba diminuindo a concentração de hidróxido, né? E o equilíbrio é deslocado para desmineralização. Então tá correto. O número de oxidação no fosfato é mais 5, obrigatoriamente, né, cara? Se o cara termina em ato, o NOx dele tem que ser mais 5, né, cara? Mas em último caso, você pode pegar ele fora aqui, pode fazer o NOx dele ali dentro também, né? Mas o fosfato é PO4, né, que é menos 3. Então, o oxigênio é menos 2 vezes 4, menos 8. Como tem que fechar menos 3, o fósforo aqui é mais 5, então fechou, verdade. E no equilíbrio químico apresentado, a concentração dessa criatura aqui permanece constante. Sim, cara, tu não tem como aumentar a concentração de um líquido puro e nem de um sólido. Por quê? Porque não tem como, cara. Se tu aumentar a quantidade dele, tá aumentando o volume e tá aumentando o número de mols também. E aí a concentração, que é o número de mols por volume, permanece constante. Então é verdade. Por isso que a concentração de um sólido, de um líquido puro, não altera o equilíbrio químico, porque tu não tem nem como aumentar. Então, todas estão corretas, resposta letra D. E para encerrar, eu vou fazer um cálculo da constante de equilíbrio para te mostrar como é que se faz, pode ser? Então, a gente tem aqui a constante de equilíbrio. Olha só, ele está te dando inicialmente 1 mol por litro do X, então eu vou escrever aqui 1 mol por litro, e disse que no final vai sobrar 0,4, então se sobrou 0,4 é porque quanto que reagiu? Pô, reagiu 0,6. E se aqui reagiu 0,6, tá? Não esqueça a estequiometria, que é 2 para 1 e para 3. Então se é 2 para 1 e para 3, o que vai acontecer? Aqui é 0,6, quando que foi formado aqui? 0,3 e aqui 0,9. Então, no equilíbrio eu vou ter 0,4, 0,3, 0,9. E obrigatoriamente minha constante de equilíbrio é y, z elevado ao cubo, né? Não esqueça desse cara, dividido por x elevado ao quadrado, y é 0,3, 0,9 ao cubo, z é 0,9, e o x aqui, né, é 0,4 elevado ao quadrado. Eu vou fazer esses cálculos aqui, né, elevar ao cubo, elevar ao quadrado, e vou chegar em 1,3668. Então, pô, a gente tem duas ali, né, que é 1,37. Então, eu vou ter que fazer ainda qual é o grau de dissociação de equilíbrio. Então, no início eu tenho 1 mol por litro dessa substância, né? Se no início eu tenho 1 mol por litro, quanto foi que reagiu? Ah, reagiu 0,6. Então, o grau de dissociação, né, de reação, desequilíbrio é X. Isso equivale a 60%, por isso que a resposta é a letra D. Beleza? Porra, cara! Bom, espero que vocês tenham curtido aí a parte 2, tá? Novamente, muito obrigado aí, Luigi, muito obrigado, João. Vocês são os caras aí, valeu. Gente, boa prova, bons estudos aí. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Deixa um comentário, dá uma força aí, pode ser no canal, faça qualquer coisa, que vai ser sempre muito bem-vindo. Forte abraço aí, tá? Bons estudos, até mais, tchau.